presidente do Bahia, Guilherme Belintani, disse em entrevista exclusiva ao jornal O Globo, eu não vou postar o link aqui na descrição deste vídeo, porque a entrevista é fechada para assinantes. Eu sou assinante da versão online do jornal O Globo, por isso eu consegui ler a entrevista e vou trazer alguns destaques aqui para você, tá? Antes, por favor, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ative o sininho também para você receber a notificação sempre que subir um vídeo por aqui. Os destaques, acho que o principal destaque dessa entrevista do presidente do Bahia, Guilherme Belintani, é que ele fala que a demissão do técnico Mano Menezes não teve nada a ver com a questão do racismo para com o jogador Gerson do Flamengo na partida do último domingo no Maracanã, e a atitude ridícula do Mano Menezes, né, sobre a qual a gente já falou aqui num vídeo publicado logo após o término da partida. Ele disse que foi o pior dia da vida dele como presidente do Bahia, não pela questão do resultado, mas pela questão da injúria racial ao Gerson, que conversou com o Índio Ramírez, né, jogador do Bahia, que disse que garantiu que não proferiu aquela ofensa ao Gerson. No entanto, ele fala que a reação do Gerson e a voz da vítima é muito importante neste caso, por isso está mantida o afastamento, né, do jogador Índio Ramírez. Eu quero dar aqui um detalhe sobre um projeto muito interessante que é o Observatório Racismo. Você pode segui-los no Twitter, está aqui, né, o Twitter, né, o perfil no Twitter para você poder seguir o pessoal que faz um trabalho competentíssimo. E um levantamento, né, do Observatório Racismo mostra que em 5 anos, entre 2014 e 2019, as denúncias de racismo no futebol brasileiro subiram de 20 em 2014 para 67 em 2019. Conversei também por telefone com o ex-árbitro gaúcho Márcio Chagas, professor de educação física, que já sofreu injúria racial também em jogos de futebol e por várias vezes apitou jogos em que teve do lado ali na área técnica o técnico Mano Menezes, e ele falou bastante ao telefone sobre esse péssimo hábito de Mano tentar manipular ali a questão, jogar a torcida contra o árbitro, aquela coisa de reclamar assintosamente da arbitragem. E ele falou mais importante, né, além de dar uma aula sobre a questão do racismo estrutural, não só no futebol, mas na sociedade brasileira como um todo, ele falou uma coisa muito emblemática, que não se surpreende com a atitude do técnico demitido do Bahia, Mano Menezes, na beira do gramado, diante da situação escandalosa, canalha, envolvendo o jogador do Flamengo, Gerson. O espaço aqui no canal para o Márcio Chagas. Ele faz a denúncia do xingamento racista do jogador do Bahia, né, que o mandou calar a boca, né, dizendo cala a boca, seu negro. É exatamente esse tipo de pensamento, né, esse tipo de naturalização que existe bastante dentro do ambiente do futebol, que nada mais é do que uma representação contemporânea da escravatura muito evidenciada, né, inclusive com termos escravocratas que ainda são usados como compra e venda de pessoas, lei do passe livre, onde os negros, que em sua grande maioria são protagonistas dentro do campo de jogo, dentro das 4 linhas, mas quando saem das 4 linhas se tornam invisibilizados e mudos, né, não ocupando posições de poder como preparadores físicos, treinadores das equipes, diretores executivos, diretores dos clubes, presidentes dos clubes, conselheiros dos clubes, né, não ocupam posições de poder dentro do futebol, porque nada mais é do que uma estrutura extremamente desenhada para a perpetuação do racismo estrutural que a gente vem debatendo bastante nos últimos tempos, né? O futebol ele consegue demonstrar muito evidenciado o quanto isso ainda está naturalizado dentro dessa modalidade, né? E os negros que têm dificuldade de se manifestar, né, em virtude de serem coagidos constantemente, né, para não falarem sobre esse tema, para não abordarem
né, com receio de perder contrato, de perder patrocínio, né, de fechar as portas para uma possível transação. Então eles muitas vezes se calam. Então quando se exige que um jogador tenha autonomia e vá denunciar, a gente tem que entender que o sistema não protege o jogador para fazer isso aí. Muito pelo contrário, o jogador que ousar se manifestar, muitas vezes perde o patrocínio, perde o emprego e fecha as portas e não faz mais nada, né? A gente tem um exemplo para citar, que é o caso do Aranha, que fez a denúncia em 2014, um ano depois foi para a reserva do Palmeiras, sumiu do futebol, voltou depois no Joinville, numa Série C, e aí depois, no seu último ano, esteve no Avaí jogando uma Série B. Então o futebol ele não proporciona que os atletas tenham poder de manifestação, né? Então quando a gente faz um comparativo de que os jogadores americanos, atletas americanos têm uma postura completamente diferente, a gente tem que também colocar na balança a questão da educação, né, de como se desenha e como se oportuniza a questão educacional, a escolarização dos atletas, né? Os jogadores americanos, em sua grande maioria, fazem o high school, né, o ensino médio aqui no Brasil, e depois vão para o college, vão para a universidade. Aqui os jogadores, na sua grande maioria, saem de casa com 11, 12 anos, né, são entregues pelas famílias aos clubes em virtude de 3 refeições, né, um café da manhã, um almoço, uma janta, porque essas famílias normalmente são pobres, né? E a pobreza e a negritude, elas andam paralelamente juntas ainda no nosso contexto social, porque são o reflexo ainda das mazelas da escravatura. Outra coisa que não me chamou a atenção, que não me surpreendeu, foi a manifestação do próprio treinador, né, que tentou banalizar e desconstruir a manifestação contrária do xingamento que o próprio Gerson denunciou, né, dizendo que seria uma malandragem. Então, ao negro fica difícil quando ele não tem uma estrutura que o proteja para fazer esse tipo de manifestação, porque as posições de poder e as pessoas que estão à frente dessas posições, elas não protegem e não fazem com que esse jogador se sinta à vontade para abordar esse tema. O fato de usar o termo da malandragem, a gente também remete ao tempo da escravatura, né? Então, infelizmente, o futebol ele tem que avançar bastante, mas os grandes culpados disso, no meu entendimento, ainda são as entidades, como as federações, a CBF, a Comebol, a FIFA, a UEFA, que não fazem trabalhos educativos para que se tenha um controle maior dessas questões raciais que vêm a cada semana se manifestando cada vez mais forte. Então, os grandes culpados, no meu entendimento, são essas instituições, essas entidades que negligenciam. Não adianta fazer campanha e colocar placa nos estádios dizendo que somos todos iguais, diga não ao racismo, que a regra do jogo que é o respeito é a regra do jogo, se realmente quando acontece um fato desses, simplesmente viram as costas e negligenciam, compactuam e ainda fazem de quem denunciou o caso se tornar um vilão, né, se tornando um crime perfeito, como normalmente a gente aborda nas palestras e nas nossas manifestações, né? O racismo no Brasil, ele é considerado um crime perfeito, porque quem denuncia se torna um vilão e quem comete acaba se tornando a vítima.